Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 3 de julho de 2020, com o tema Caminhando na Vontade de Deus, baseado no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 24. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você deseja a vontade de Deus para a sua vida? Quando perguntamos assim, se não todos, pelo menos a maioria diz que deseja. Você sabe quais são as implicações disso? O que pensamos sobre ela faz uma grande diferença. Há quem pense que desejar a vontade de Deus para as nossas vidas faz com que evitemos dificuldades, problemas e decepções. Mas não é bem assim. Às vezes podemos ser levados a caminhos difíceis, enfrentarmos lutas e tribulações. É por isso que Jesus dizia àqueles que queriam segui-lo: As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Diante disso, muitos desistiam. Mas a melhor coisa para nós é buscarmos a vontade de Deus, mesmo que isso implique em sofrimento. Em nosso texto, Jesus segue para Jerusalém, sabendo que o cumprimento da vontade de Deus em sua vida o levará para a morte. Ao começar a dizer sobre os sofrimentos que iria enfrentar em Jerusalém, Pedro lhe diz para ter compaixão de si, mas Jesus lhe repreende, dizendo que ele não estava cogitando das coisas de Deus. Vejamos este assunto. O que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos? Versículo 21. Que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Por que Jesus disse que era necessário? Porque ele teria que passar por tudo aquilo para cumprir o propósito de Deus. Isso nos mostra que Jesus tinha plena consciência de todo o seu sofrimento para cumprir o propósito do Pai, e que ele estava compartilhando com seus discípulos para que esses estivessem prevenidos e não fossem apanhados de surpresa. A consciência que Jesus tinha de todo o seu sofrimento não o fazia desistir ou lamentar, pois ele caminhava na direção do sofrimento, que era a vontade do Pai. Com isso, Jesus estava ensinando seus discípulos que caminhar na direção da vontade de Deus pode nos levar ao encontro do sofrimento. É por isso que Jesus sempre advertiu àqueles que queriam segui-lo das dificuldades que o discípulo impõe e que o apóstolo Paulo diz: Vos seja concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. Você busca a vontade de Deus? Não deixe que o sofrimento interrompa a sua caminhada. Conforme o versículo 22, o que disse Pedro a Jesus? Tem compaixão de ti. Pedro chama a atenção de Jesus, dizendo que ele deveria se poupar disso. Se ir para Jerusalém seria o caminho para o sofrimento, por que não evitá-lo? Pedro tentou convencer Jesus de que nada disso lhe aconteceria
ele está revelando a atitude que temos naturalmente em face do sofrimento. Se há possibilidade de evitá-lo, então vamos fazer o possível para evitar. A intenção de Pedro inicialmente não era má, do ponto de vista dele, mas do ponto de vista de Jesus iria desviá-lo do propósito do Pai, e Jesus não queria isso. Para Jesus, o sofrimento estava nos planos de Deus, e Pedro não entendia isso. Você consegue aceitar o sofrimento em sua caminhada na vontade de Deus como o plano dele? Peça a graça de Deus e encare-o. O que Jesus disse a Pedro no versículo 23? Arreda Satanás. Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás, mas que está falando como se fosse, tentando a desviar-se da cruz. É por isso que Jesus chama Pedro de pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. O que Jesus estava mostrando a Pedro? Que ele não estava buscando o propósito de Deus, mas estava agindo como todo homem, querendo evitar o sofrimento. Pedro estava querendo que Jesus evitasse o sofrimento terrível da cruz, mas esse era o caminho de Deus. É por isso que Jesus reage diante da sugestão de Pedro. Este é o desafio, como declara o poeta sacro. Quem de Cristo ao lado agora quer andar? Encarando as lutas que lhe possam vir, hino 313, novo cântico. Você consegue pensar como Jesus? Se o caminho da vontade de Deus é o deserto, que nós o atravessemos. O que Jesus diz aos seus discípulos, conforme o versículo 24? Se alguém quer segui-lo, deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. O que Jesus quer dizer? Negar a si mesmo não é satisfazer a carne, os desejos pessoais. Romanos 13, 14. Tomar a sua cruz é estar disposto a encarar os sofrimentos por causa do Evangelho. Filipenses 1, 29. Assim Jesus quer mostrar que, assim como o sofrimento fazia parte do plano de Deus para a sua vida, assim é conosco. Você consegue encarar o sofrimento desse ponto de vista? Você deseja fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe traga sofrimento? Que Deus nos conceda a sua graça para cumprirmos a sua vontade, independentemente da situação. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação, descoberta da cura para o coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.